Autorrespeito. Como lidar? A minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, das várias ideias e pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Então, eu quero desejar as boas-vindas para você que está me acompanhando aqui, ao vivo ou na gravação, e desejar também uma boa noite para você também, que está chegando aqui no meu canal. Muito obrigado. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então o tema que vamos refletir hoje é autorrespeito. Como lidar? Segundo o dicionário, autorrespeito significa uma consideração, termos uma consideração ou termos um apreço por nós mesmos. Agora, com relação à nossa vivência diária, né? Como que vamos entender o autorrespeito? As formas como as pessoas nos tratam são reflexos da maneira como nós nos tratamos. Então, quando nos respeitamos, as outras pessoas nos veem como elas devem nos respeitar também. E quando nós não nos respeitamos, as outras pessoas também veem como não devem nos respeitar. Então tem até uma frase de Confúcio, um sábio que viveu há 500 anos antes de Cristo. Ele disse assim: respeite a si mesmo e os outros o respeitarão. Então, se nós passamos toda uma vida fazendo coisas diferentes das coisas que nós sentimos, ou seja, fazemos uma coisa, mas sentimos uma outra coisa totalmente diferente, se passamos uma vida toda fazendo isso, nós não estamos nos dando o devido respeito. Então, quando fazemos coisas diferentes das coisas que nós sentimos, nós nos afastamos da sintonia com os desígnios de Deus e os desígnios do universo para conosco. Esse afastamento, essa perda de sintonia, traz para nós sofrimentos emocionais. Desde que o nosso sentimento seja voltado para o bem coletivo e não voltado apenas para o bem pessoal, né? Então, se percebemos que não estamos sendo respeitados, devemos olhar para dentro de nós mesmos e verificar se nós nos respeitamos. E se nós não estamos assumindo a responsabilidade pela forma como nós estamos sendo tratados, nós nos colocamos em posição de vítima e passamos a assumir uma postura de culpar e responsabilizar as outras pessoas por todos os sofrimentos pelos quais nós estamos passando e pelos sofrimentos pelos quais nós passamos também. Então, se nós não assumimos essa responsabilidade, procuramos culpados e procuramos responsáveis por tudo isso. E se nós renunciamos ao controle de nós mesmos, as outras pessoas passam a nos controlar, como se nós fôssemos marionetes ou fôssemos fantoches nas mãos das outras pessoas. Portanto, se nós não assumimos essa responsabilidade sobre nós mesmos, perdemos o direito de exigir o respeito dos outros com relação a nós. Porque quando nós autorizamos que as outras pessoas definam quanto nós valemos, nós não temos mais controle sobre nós mesmos. E começamos também, com essa situação, nós começamos a ter uma sensação de falta de sentido na vida e também que nos traz sofrimentos emocionais. Quando nós éramos crianças, nós absorvíamos tudo o que acontecia à nossa volta, como se nós fôssemos uma esponja, onde através do convívio com outras pessoas, nós passamos a copiar o que nós vimos e também o que nós ouvimos. E no momento em que nós nos identificamos com alguém, sejam com os pais, os tios, os avós,
os irmãos, parentes ou amigos, nós começamos a imitar as ações realizadas pelas outras pessoas. E também essa imitação pode acontecer de forma consciente ou de forma inconsciente. Então nós podemos ver que quando existe uma convivência durante um certo tempo entre algumas pessoas, às vezes confundimos quem está copiando de quem, porque as pessoas começam a imitar as ações das outras pessoas e aí acabamos confundindo quem está imitando quem. Isso acontece quando nós nos identificamos com essa pessoa ou com essas pessoas. E também com relação a isso, é importante nós pararmos para refletir, para saber qual é o exemplo que nós estamos dando para as crianças e também para as pessoas que nos observam e também para as pessoas que se espelham em nós. Então, todo esse processo de convivência com outras pessoas nos ajuda a nos adaptarmos no ambiente em que nós vivemos, onde começamos a desenvolver o sentimento de cooperação, de solidariedade e de coletividade. Então, todos nós somos indivíduos. E assim quando nós assimilamos os exemplos exteriores, por exemplo, com temas relacionados a costumes, a religião, a parte moral, o que é proibido, o que é permitido, às intolerâncias, aos preconceitos, quando nós assimilamos esses exemplos exteriores, nós moldamos ou modelamos essas formas de agir de acordo com a nossa personalidade. Por isso que nós somos pessoas diferentes uns dos outros. E também é por isso que, se analisarmos gêmeos idênticos, educados sob os mesmos exemplos exteriores, esses gêmeos vão ter formas diferentes de pensar e também de agir, pois cada um de nós possui uma bagagem espiritual diferente, trazida de reencarnações anteriores. Lembrando que reencarnação não é dogma religioso e nem dogma filosófico. A reencarnação é uma lei natural, é uma lei biológica, já evidenciados pela ciência. Então, no vídeo, na minha live Perda de Entes Queridos, eu apresento algumas obras científicas a respeito da reencarnação. E eu vou deixar o link na descrição assim que fizer a edição desse vídeo também. E você acredita em reencarnação? Então escreva também aí nos comentários se você acredita ou não acredita, ou ter uma ideia do que ela seja, né? Então escreva aí nos comentários para eu saber como que está o seu pensamento com relação à reencarnação. A Judite falou que não acredita em reencarnação. Muito bem, Judite. Muito obrigado por você comentar também. Então, se você puder, procura no meu canal ou na minha página do Facebook ou no meu canal do YouTube aquele vídeo onde eu falo onde eu abordo o tema Perda de Entes Queridos. Lá eu trago algumas pesquisas científicas que podem ajudar também a reflexão. Mas obrigado pelo comentário também, Judite. Aqui temos Lídia Maria Pereira, escreveu: eu acredito em reencarnação. Muito bacana, obrigado pelo comentário também, Lídia. Então a ideia da reencarnação não é eu querer convencer a você sobre a existência ou não da reencarnação. É apenas trazer evidências científicas e aí fica para reflexão, ok? E também o entendimento da reencarnação nos faz entender muito bem os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos grandes mestres da história, né? Então assim nós vamos compreendendo cada vez melhor cada ensinamento. Até mesmo Jesus ensinou sobre isso, com outras palavras, né? Então quando nós vivemos uma vida sem nos preocupar com o que nós estamos fazendo e o que nós estamos sentindo, se nós não comparamos essas duas coisas, porque às vezes nós fazemos algumas coisas ou passamos uma vida fazendo algumas coisas e não estamos nos sentindo bem fazendo aquilo por um longo tempo. Então nós vamos ter um certo conflito interior por nós estarmos sentindo uma coisa e fazendo uma outra coisa totalmente diferente durante a nossa vida toda.
E quando nós passamos por essas situações, significa que as nossas velhas crenças e os nossos velhos padrões que nós assimilamos lá no passado não estão de acordo com o nosso mundo interior. Então é importante nós refletirmos se não estamos entrando também num automatismo, quando nós pensamos de uma forma e agimos de uma outra forma de maneira automática. Então quando nós estamos entrando no automatismo, nós começamos a agir com instinto de sobrevivência e de conservação. E não paramos para refletir nos motivos dos acontecimentos na nossa vida, porque tudo acontece no modo automático. Porque agindo dessa forma, no automatismo, a nossa vida também começa a ficar sem sentido. Começamos a fazer as coisas de forma automática, sem pensar no porquê de cada coisa que acontece na nossa vida. E aí nós permanecemos no mesmo nível de consciência, onde seguimos uma vida de forma automática, atraindo as mesmas energias, de acordo com os mesmos pensamentos e as mesmas ações. E isso também traz para nós as mesmas alegrias e as mesmas tristezas. Também a Ângela Oliveira escreveu: eu amo ouvir suas lives, tenho aprendido bastante sobre o assunto. Muito obrigado, Ângela, obrigado pelo comentário. Então, referente a isso que eu comentei sobre o que nós pensamos e o que nós fazemos, eu venho acompanhando também alguns canais no YouTube, e tem um canal do YouTube chamado Aventuras de Guto. Depois da edição eu vou deixar o link na descrição também. O Guto é uma pessoa que, com a sua humildade, ele viaja em uma Kombi junto com a sua galinha de estimação. A Kombi é atualmente a casa oficial dele. Então, nesses vídeos, ele compartilha experiências de viagem e ele mostra nos vídeos como ele mesmo adaptou a Kombi dele, para ele poder viajar. Ele compartilha também receitas culinárias que ele faz com a estrutura que tem na Kombi. Ele explica como ele construiu a Kombi, né? Como que ele montou tudo e como que ele foi adaptando. E ele compartilha também as experiências boas e as experiências não tão boas. Mas um ponto interessante que eu quero comentar aqui, que ele sofreu um pequeno acidente de moto, onde ele teve uma fratura em um dos dedos da mão direita, e ele passou e ainda está passando por dificuldades. Ele foi submetido também à cirurgia e está sob cuidados médicos. Então, no vídeo ele diz assim que alguns seguidores, algumas pessoas que acompanham o canal dele, perguntaram para ele por que ele não vai para a casa da mãe, onde a mãe possa dar esse cuidado todo para o dedo fraturado, cuidar dele também, já que ele está com o dedo fraturado, ele não pode fazer muita coisa com a mão direita. Aí ele disse que se ele fosse para a casa da mãe, para a mãe cuidar dele nesse período, ele não estaria sendo justo, porque ele não acha justo transferir todos os problemas para as outras pessoas resolverem. E aquela situação pela qual ele estava passando tinha um ensinamento para ele, e que ele ia aprender muito com aquele dedo quebrado. E ele até comentou que ele estava aprendendo a ter mais paciência também, porque muitas das coisas que ele precisava fazer, mesmo cozinhar, ele tinha que fazer com a mão esquerda, né? Então ele falou que ele estava aprendendo a ter mais paciência com esse dedo da mão direita quebrado. E uma coisa importante também, e ele agradece a Deus por estar passando por essa experiência. E também ele completou que quando ele precisa de ajuda, ele pede, mas aquela não era uma situação para isso, e que ele estava passando por uma provação que Deus tinha colocado no caminho dele para ele aprender alguma coisa com aquela experiência. Então, daí está a importância de nós começarmos a valorizar as nossas forças interiores e individuais, descobrindo ou despertando as nossas capacidades e os nossos talentos. Aquelas capacidades e talentos que estavam ocultos ou que estavam adormecidos dentro de nós. A Judite Nóbrega escreveu: são muito boas suas lives. Muito obrigado, Judite. Obrigado pelo comentário. Então, os comentários que vocês postam aqui também me incentivam a continuar nesse caminho. Então, muito obrigado pela força que vocês dão. Muito bacana. Então,
como a gente sabe se nós mesmos estamos nos respeitando ou não? Então existem alguns sinais que podem indicar que nós não estamos nos respeitando. Por exemplo, quando nós colocamos um rótulo negativo em nós mesmos, principalmente quando fazemos algo errado. Por exemplo, eu nunca faço nada certo mesmo. Então, se a gente ficar repetindo esse rótulo em nós, a cada repetição nós vamos fortalecendo ainda mais essa crença negativa em nós. E essa crença é uma crença limitante que nos bloqueia o nosso crescimento. Então, uma outra situação também que pode indicar que nós não estamos nos respeitando é quando nós somos muito rígidos para conosco mesmos. E assim nós não estamos usando da tolerância para conosco. Não estamos buscando nos compreender e ter mais compaixão conosco. E agindo dessa forma, nós vamos ter mais dificuldades para ter esses mesmos sentimentos para com outras pessoas também. Porque às vezes somos muito rígidos para conosco, usamos dessa rigidez também para lidar com as outras pessoas. Então é importante nós analisarmos a situação. E quando nós somos muito rígidos conosco mesmos, nós estamos sendo maus para conosco. Então, uma outra situação que pode indicar que nós não estamos nos respeitando é quando nós achamos que não temos valor e que não temos merecimento das coisas boas. E todos esses sinais acompanham também os nossos sofrimentos emocionais. Então vamos lendo aqui os comentários. Temos aqui Maria Sandra Capel Gonçalves, escreveu: boa noite, eu quero agradecer a live sobre autoestima. Olha que bacana, bacana Maria Sandra, obrigado pelo seu comentário. Então provavelmente deve estar falando sobre aquele vídeo, sobre aquela live que eu comentei sobre a baixa autoestima, né? Então, caso você não assistiu, vai lá no meu canal, meu canal no YouTube ou na minha página no Facebook, procure esse vídeo. Ou no Instagram, eu deixei gravado também no IGTV. Ok? Então Maria Sandra Capel Gonçalves escreveu aqui: gratidão, gratidão você também, Maria Sandra Capel Gonçalves. E a Jânia Souza escreveu: realmente temos que procurar depender menos dos outros, para que em situações difíceis e que estivermos sozinhos, possamos saber nos virar. Exatamente, Janes. É importante nós termos as outras pessoas para nos ajudar, mas também é importante nós também irmos conquistando a nossa autonomia, para nós aprendermos a lidar com as situações quando nós não tivermos a ajuda daquela pessoa que nós estávamos contando ou que nós estávamos esperando, né? De repente ela não está presente naquele momento em que nós estamos precisando. Então é importante nós buscarmos dentro de nós os potenciais que nós temos aqui, despertarmos e podermos realizar com cada vez mais autonomia as atividades que nós temos para fazer na nossa missão de vida aqui na Terra. Então obrigado pelo seu comentário, Jânia. Valdelísia Moraes Lima escreveu: eu vejo que tudo o que acontece não é acaso. Até o que é de ruim serve como aprendizado. Muito obrigado também pelo comentário, Valdelísia. Exatamente isso. Nada acontece por acaso. Então tudo tem um aprendizado embutido. Então basta nós pararmos para refletir, e às vezes nós paramos para refletir, se focarmos muito naquele problema, às vezes não conseguimos identificar. Então é importante nós afastarmos um pouquinho para termos uma visão mais panorâmica da situação e poder entender o que aquele problema está nos ensinando. Obrigado pelo comentário, Valdelísia. Nada acontece por acaso. Nem uma única folha de árvore ela cai sem a vontade de Deus. Então, assim como existem alguns sinais que podem mostrar que nós não estamos nos respeitando, existem também alguns sinais que podem mostrar que nós estamos nos respeitando. Por exemplo, quando nós estamos de bem conosco mesmos, quando nós estamos realizando as nossas ações de acordo com o que nós sentimos, que também é um sinal que nós estamos alinhados, ou seja, nós estamos sintonizados com os desígnios de Deus e também do universo, com relação à nossa trajetória de vida, com relação à nossa missão.
E para que nós estejamos alinhados, para que tudo isso aconteça, nós precisamos aprender a dizer não para as coisas que não estão de acordo com o nosso propósito de vida. Então, outro sinal que mostra que nós estamos nos respeitando é nós sentirmos também mais confiança em nós mesmos, conhecendo as nossas capacidades e também as nossas limitações, onde também o nosso relacionamento com as outras pessoas melhora, quanto mais nós vamos nos autoconhecendo. E conhecendo a nós mesmos, nós aprendemos o que é prejudicial e o que é benéfico para nós. E sabendo discernir o que é prejudicial e o que é benéfico, nós vamos aprendendo a cuidar melhor de nós mesmos, escolhendo o que é bom para nós e deixando para lá o que não é benéfico para nós. E assim vamos tendo a compreensão que na nossa caminhada, os nossos erros, os nossos fracassos são sinais que indicam o caminho para o nosso crescimento interior. Então, cada vez que nós erramos, cada vez que nós fracassamos, são oportunidades de aprendizados que mostram para nós o caminho para o nosso próprio crescimento. Como podemos conquistar o autorrespeito? Para conquistarmos o autorrespeito, nós precisamos nos conhecer. E para o autoconhecimento, nós precisamos fazer uma autoanálise de forma contínua para refletirmos sobre as qualidades das ações que nós estamos realizando. Por exemplo, qual o nível de vocabulário que nós utilizamos quando nós estamos falando? Se nós estamos transmitindo palavras e energias positivas ou se elas estão poluídas pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Se estamos respeitando os pontos de vista dos outros, para que os nossos pontos de vista possam ser respeitados também. Se nós estamos respeitando os direitos dos outros, porque assim como todos nós temos direitos, não podemos nos esquecer que nós também temos deveres a realizar. E para nós produzirmos palavras no bem, precisamos nos educar, porque a educação no bem é a fonte da instrução no bem também. Então é indispensável que, além de tudo isso, além das palavras que nós emitimos, que sejam edificantes, é indispensável também que nós demonstremos o nosso respeito através dos frutos que nós estamos produzindo em benefício das outras pessoas. E o campo de trabalho para que nós possamos realizar essas ações do bem, ele é vastíssimo. E as oportunidades para realizar as ações do bem também são muito grandes. E o que nós expressamos através das palavras é importante, e essas palavras têm poder, mas sem as demonstrações práticas de auxílio ao próximo, as palavras começam a perder esse poder. Então, para que nós possamos crescer, nós precisamos ter bases sólidas, assim como em qualquer construção, ela necessita também de ter alicerces robustos para suportar aquelas grandes construções. Na natureza, por exemplo, encontramos aquelas grandes árvores que elas são fortalecidas pelas grandes raízes que estão embaixo da terra. Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais sólidas são as bases e as raízes dentro de nós. E assim nós, solidificando os nossos alicerces, nós tendemos a crescer mais alto. Porque se nós não nos conhecemos ou nos conhecemos muito pouco, mais difícil será essa boa sustentação para que nós possamos crescer. Então, por isso a importância do autoconhecimento. Quanto mais nós nos autoconhecemos, mais fortalecemos as raízes para que nós possamos crescer em direção ao alto. Então fique à vontade para comentar ou para perguntar, que eu vou acompanhando aqui nos chats, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram. Então muitas vezes a vida nos reserva surpresas
inesperadas, que rotulamos às vezes como sendo problemas. Nessas situações, lembremos que todo problema tem um ensinamento e tem também uma solução. Se não tivesse solução, não seria chamado de problema. Então, para a solução dos nossos problemas e para a realização das nossas obras, em qualquer atividade, em qualquer tarefa, nós precisamos remover tudo que estorva, todos os estorvos. Ou seja, nós precisamos remover as atividades que não fazem parte das nossas obras, dos nossos planos ou dos nossos propósitos de vida. Então, aquelas coisas que não vão ajudar a nós construirmos as nossas obras ou seguirmos os propósitos da nossa vida, nós devemos remover. Por quê? Porque se nós não removermos esses estorvos, eles passarão a fazer parte da construção dos nossos alicerces, na construção de nós mesmos. E eles vão ficar armazenados no nosso inconsciente, que vão aflorar em algum momento na nossa vida. Então, da mesma forma, quando existe uma construção, existe algum estorvo naquela construção, e a construção é feita mesmo com aquele estorvo, em algum momento a construção vai perder sustentação do alicerce. Da mesma forma, se nós estivermos construindo algo para o nosso propósito de vida, algo que nos dá sentido na nossa vida, nós precisamos remover os estorvos. Porque senão eles vão começar a fazer parte do nosso inconsciente, e em algum momento ele vai aflorar, atrapalhando o nosso crescimento, atrasando o nosso crescimento. Minha mãe escreveu aqui: a natureza não dá saltos e a obra da evolução é lenta, mas podemos acelerar esse processo através da reforma interior, que deve começar pela educação da mente. Que bacana o que a mãe escreveu aqui. Muito obrigado pelo comentário, mãe. Bastante relevante. É isso aí, nós precisamos começar a nos transformar interiormente, nos educando através da nossa mente. Muito obrigado pelo comentário, muito bacana. É isso aí, mãe. Ângela Oliveira escreveu: quero agradecer pelos temas abordados que tenho ouvido e cresço junto com eles. Obrigada, Hugo. Muito obrigado a você, Ângela. Obrigado pelo seu comentário. Então, essas palavras me incentivam a crescer cada vez mais, buscar estudar cada vez mais, buscar mais conhecimentos, onde a pessoa que é mais beneficiada com tudo isso sou eu mesmo. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. E eu compartilho também as experiências com vocês, compartilho o aprendizado com vocês também. Muito obrigado pelos comentários, que são incentivo para eu continuar realizando as lives, para eu continuar postando vídeos no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Então, muito obrigado a você que me acompanha nesses canais, ou no Facebook, Instagram ou no YouTube. Então, para nós termos autorrespeito, é importante nós darmos valor na tarefa que foi designada para nós e naquela tarefa que está sob o nosso controle. Então, assim como as impressões digitais são diferentes para cada um de nós enxergamos também e ouvimos de acordo com o que a nossa mente é capaz de interpretar, e que também são diferentes das formas com que as outras pessoas enxergam, ouvem e interpretam. Cada um de nós possui uma vocação distinta da outra pessoa. E por isso, as nossas tarefas têm também finalidades distintas. Então, com base nessas considerações, nós devemos reconhecer que para cada um de nós foi dada uma tarefa, para que nós possamos realizar dentro do nosso raio de ação. E essa tarefa vai ter uma significação muito grande, tanto para as pessoas a quem nós estamos servindo, quanto para nós também. Então, quanto mais nós cumprimos os nossos deveres, alinhados com os desígnios de Deus, alinhados com os desígnios do universo, mais nós vamos conhecendo os nossos potenciais e mais nós passamos a respeitar a nós mesmos.
E quando nós respeitamos a nós mesmos, nós também aprendemos a respeitar os outros. E mais os outros também passam a nos respeitar também. Olha só que interessante. Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós realizamos as nossas tarefas no bem, ajudando as outras pessoas, nós nos autorrespeitamos, vamos conhecendo as nossas capacidades e as nossas limitações. E com isso vai crescendo o respeito que nós temos para conosco mesmos. E assim aprendemos também a respeitar os outros, e os outros passam a nos respeitar também. Então olha só que interessante esse ciclo. Então está tudo intrincado uma coisa na outra. Então a Maria Sandra Capel Gonçalves escreveu: Hugo, passei a minha vida cuidando dos outros, hoje nem sei quem sou. Não sei se acertei ou errei, mas minha família me deixou. Obrigado por compartilhar sua experiência aqui, Maria Sandra. Uma situação que é importante lembrar nessa situação é verificar com toda essa situação qual o aprendizado que pode ser colhido dessa experiência. O que pode ser utilizado para o crescimento, ou seja, analisar o passado para colher experiências, para colher aprendizados, para que possamos realizar agora no presente e também construir um futuro diferente do que nós estamos passando hoje. Porque se nós tivermos um passado e continuamos realizando as mesmas coisas lá do passado, o nosso futuro vai ser igual ao nosso presente. Então, por isso que é importante procurarmos entender o que tudo isso significou na nossa vida, procurar afastar um pouquinho da situação, ter uma visão mais panorâmica e ver a trajetória de como tudo aconteceu. E vendo essa trajetória de como tudo aconteceu, ver o que nós temos ainda lá para frente, baseado nas experiências e nos aprendizados que nós tivemos. O que podemos construir agora para formarmos ou para montarmos o nosso futuro. Então, espero que essa reflexão possa te ajudar, mas talvez a resposta não venha na hora. Mas a partir do momento que começamos a refletir sobre a solução e não sobre o problema, a solução começa a aparecer, luzes começam a aparecer na nossa vida, ideias, reflexões, intuições, inspirações começam a vir à nossa mente para que nós possamos sair dessa situação de sofrimento. Tá? Então é importante não ficarmos focados apenas no problema, e sim colhermos as experiências e termos uma visão mais panorâmica, olharmos o todo, ao invés de olharmos apenas aquela situação. Espero poder ter te ajudado com essa situação, mas isso vai levar um momento de reflexão, tá ok? Então, obrigado pelo seu comentário, Maria Sandra. A Maria Sandra Capel Gonçalves escreveu: gratidão. Gratidão a você, Maria Sandra. Tem um comentário aqui, FC, alguma coisa, tá cheio de números, termina 2020. Digo o mesmo com o que a minha amiga disse, é maravilhoso. Acho que é isso que está escrito aqui. Então, muito obrigado pelo comentário. Então, mesmo que depois que terminar a live, se você quiser continuar postando as suas dúvidas também, fique à vontade também para postar, que eu leio todas as mensagens e também respondo a todas. Fabi Gark escreveu: boa noite, Hugo. Acho de muita relevância todas essas reflexões, porém vejo que o sentido de integridade ainda é remoto nos seres deste planeta. Aguardo um mundo em unidade. Gratidão, Hugo. É verdade, Fabi. Esse processo de reflexão é um ponto importante para que nós possamos fazer a nossa parte nesse processo, né? E também está muito remoto, está muito distante para que todo o globo possa pensar da mesma forma, como uma coletividade, com mais fraternidade. Então esse processo vai demorar um tempo ainda. Mas é importante nós continuarmos fazendo a nossa parte, contribuindo com a nossa parcela. Obrigado pelo seu comentário, Fabi. E gratidão a você também, que vem me acompanhando aqui no YouTube, né? Muito bacana. Então, seguindo aqui, nós vemos que a vida é como uma grande máquina, onde cada um de nós representa uma peça importante para que essa grande máquina possa funcionar em harmonia. Então tem a ver o que a Fabi comentou aqui no YouTube, né?
Então cada um de nós recebeu um talento de Deus ou do universo para participarmos e também para fazer movimentar essa máquina. E para isso nós não devemos esquecer de cumprir a nossa parte na tarefa. Pois à medida em que nós vamos fazendo a nossa parte, o equilíbrio da máquina vai ocorrendo naturalmente. Agora, se nós achamos que nós estamos realizando a nossa tarefa melhor do que as outras pessoas estão realizando as tarefas delas, nós não estamos contribuindo para o equilíbrio, e sim para a desarmonia e para a perturbação. Porque as horas que nós temos para realizar as nossas tarefas são as mesmas horas que as outras pessoas têm para realizar as tarefas delas também. E o tempo vai ser o julgador da realização das atividades de cada um. Então, se nós ficarmos focados muito tempo nas tarefas alheias, nós perderemos tempo para realizar as nossas tarefas. Então, lembremos que nós temos o passado, o presente e o futuro. E cada momento é uma oportunidade de semear e também de colher. E nós vamos colher o que nós semeamos. Então, para que tenhamos respeito por nós mesmos, possamos demonstrar para nós mesmos que nós estamos realizando o nosso melhor no campo das tarefas no bem. Então, com o nosso autorrespeito, as outras pessoas também passam a nos respeitar também. E os nossos sofrimentos emocionais vão sendo superados. Lauri Ribeiro escreveu: suas palavras sábias me fazem tão bem e por isso recomendo aos meus amigos e meus familiares assistirem suas lives. Gratidão. Nossa, muito obrigado pelo seu comentário, Lauri. Muito bacana esse comentário também. Obrigado por compartilhar e também divulgar essa página, divulgar minha live, divulgar o meu canal para as outras pessoas. Muito bacana. Então assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu devo fazer alguma correção de rota. Então, se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanham e me acompanharam aqui até o final. E vejo vocês na próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Bia Brahimi entrou aqui bem no finalzinho aqui da live. Seja bem-vinda também, Bia. Então vou deixar gravado aqui no IGTV essa live de hoje também, para você poder assistir mais tarde. Obrigado por estar aqui. E também tem um comentário também, FC, um monte de números aqui, 2020. Te agradeço muito, muito, muito mesmo. Boa noite, obrigado. Deus te abençoe sempre. Muito obrigado por me acompanhar aqui na live também. Muito obrigado. E obrigado pelos comentários. Elisângela Ferreira do Nascimento escreveu aqui: parabéns, maravilha de pregação. Obrigado, Elisângela. Elisângela escreveu aqui: suas pregações me ajudam muito. Muito obrigado pelo comentário também. Elisângela Ferreira do Nascimento escreveu aqui também: Deus te abençoe com muita sabedoria para que possa ajudar a quem precisa. Muito obrigado também. Obrigado, Elisângela. Ângela Oliveira escreveu: boa noite, que Deus te ilumine. Muito obrigado, Ângela.
E minha mãe escreveu: ótima live de reflexão. Parabéns, Hugo. Uma ótima noite abençoada para você e a todos e a todas, vocês participantes. E excelente semana. Gratidão. Muito obrigado também, mãe. Obrigado por me acompanhar aqui nas lives. De novo, quero agradecer a todos vocês por me acompanhar até o finalzinho aqui da live, por participarem, por assistirem a live, por comentarem, fazerem perguntas também, que vão enriquecendo cada vez mais a live. Enriquece cada vez mais o conteúdo da live. Muito obrigado a cada um de vocês. A Jânia Souza escreveu aqui: boa noite, Hugo. Gratidão. Gratidão a você também, Jânia. Gratidão a todos e que Deus abençoe a todos vocês também. Que todos possam ter uma excelente noite e uma excelente semana. Que essa noite também possa ser bastante reconfortante, bastante reflexiva, que possamos refletir durante toda a semana sobre o conteúdo da live desta noite. Então, muito obrigado a você. Assim vamos chegando ao finalzinho aqui de mais uma live. Então vejo vocês na próxima segunda-feira às 19h19 ou em algum vídeo que postarmos aqui durante a semana. Todos os dias, 7 horas da manhã, postamos um vídeo bem curtinho para reflexão, que possamos refletir durante o dia também. Então, muito obrigado a você que me acompanha no YouTube, me acompanha no Facebook e também me acompanha no Instagram. Então, boa noite para você.